E aí, tudo bom? Meu nome é Miguel e você está no canal Visão de Jogo. E hoje eu vou falar sobre a sofrida, porém já garantida, classificação da seleção brasileira para as oitavas de final da Copa do Mundo. Cara, que doideira, hein? Que jogo insano, frenético, que a gente viveu como torcedor. Cara, que loucura. O gol do Japão sendo logo no início, aliás, depois da parada para hidratação. A virada do Brasil completamente insana. Muita gente já tá falando que talvez o Brasil ganhe a Copa como o Real Madrid de 2022 ganhou a Champions, né? Eu não sei se você vai lembrar do Real Madrid de 2022, mas só te recordando rapidamente, foi quando o Real Madrid do Carleto, né, de Carlo Ancelotti, virou praticamente todos os jogos. Todos os jogos. Virou contra o PSG, virou contra o Chelsea, virou aquela virada histórica com aqueles dois gols do Rodrigo contra o Manchester City. Enfim, a única partida que não foi uma virada foi a final. Então, pelo menos, acho que se a gente conseguir sobreviver até a final, se for assim, eu acho que o Ancelotti sabe como virar um jogo, né? Porque ele já ganhou uma Champions League inteira assim, meus amigos, não vamos esquecer. Fora viradas sensacionais em outras edições da Liga dos Campeões. Cara, tô muito feliz, hein? Eu tô muito feliz, não pela atuação exatamente da seleção brasileira, principalmente no primeiro tempo, mas como torcedor. Eu acho que todo mundo ficou muito feliz, até porque ia ser muito decepcionante, muito triste para nós, torcedores brasileiros, caso a gente fosse eliminado logo nos 16 avos de final. Seria muito triste, né, cara? Tô gravando esse vídeo na manhã de terça-feira, né? Depois de já terem passado todos os jogos do dia. Que dia de Copa do Mundo, né? Inclusive, essa segunda-feira, né? Agora sendo terça já, mas que baita segunda-feira de futebol. Mas aqui, claro que nesse vídeo eu vou, né? Posso até parabenizar o Paraguai, passar por cima, enfim. Mas, obviamente, o foco é no Brasil, então comecemos a falar por ele. Cara, o primeiro tempo da seleção brasileira foi muito fraco, tá? Eu fiquei com a mesma impressão. Fiquei com a mesma impressão do jogo contra Marrocos, que era um time que começou muito desconcentrado, né? O Brasil até que começou com uma certa posse de bola, tal, mas sem muito perigo, né? Começou a ficar rondando a área do Japão, mas não apresentou tanto perigo aos japoneses. E o grande problema do primeiro tempo foi o gol, né? Foi o gol tomado, o Casemiro, né, tendo uma atuação muito abaixo do nível. Acho que ele é o que mais dá para reparar que estava muito abaixo mesmo antes do gol. E depois do gol parece que tudo desmoronou, cara. Foi depois já da parada para hidratação, né? O gol foi logo após, então o Ancelotti já não tinha mais como tentar reparar algum dano, né? A reparação de danos era segurar até o intervalo e torcer para não tomar um gol antes disso. Então, assim, o time estava muito concentrado. Eu até falei sobre desconcentração, mas acho que até uma palavra melhor é sobre um pouco mais de nervosismo, né? Por ser o mata-mata, a primeira partida, enfim. Estreia em fase de grupos em mata-mata acaba sempre sendo um pouco mais nervosa. Mas a concentração foi pro espaço depois do gol do Japão, cara. O Japão teve longas posses de bola. Não exatamente teve chances claríssimas de gol, mas teve longuíssimas posses de bola no campo de ataque do Brasil. O Brasil não conseguia sair dessa pressão alta que os japoneses exerciam, né? A estratégia do Japão era basicamente, enquanto o Brasil tivesse com a posse de bola no campo de defesa, pressionar ao máximo a seleção brasileira para fazer perder essa bola, bem parecido com o que o Marrocos fez. Então, assim, a gente já vê um padrão de que se a seleção pressiona o Brasil, se o adversário pressiona o Brasil muito forte lá em cima, o Brasil costuma ter problemas, tá, nessa saída de bola. E além disso,
como a seleção também se perdeu, né, depois do gol, e também destacar também a atuação do bloco baixo do Japão, né, uma linha de 5, às vezes até de 6, em alguns momentos da partida descia um sexto ali, principalmente para barrar o Vinícius Júnior, né, então em algumas oportunidades o Japão teve uma linha de 6 no final, tava um 6-5, aliás, 6-4, não tinha um atacante lá na frente. E quando roubar essa bola lá na frente, cara, tentar ligar rapidamente os atacantes velozes, como o Ueda. O Ueda é um cara que se mostrou muito chato de marcar, porque é um cara que corre muito, é um cara que sempre vai tentar ir atrás da bola nesses lançamentos, nessas bolas longas que o Japão tenta conectar ele rapidamente. Logo naquela pressão, logo naquela recuperação pela pressão exercida, né? Recuperação no campo de defesa já tenta ligar rapidamente o ataque. Então, cara, o Japão, por ser um time muito coletivo, muito concentrado, foi um baita adversário pro Brasil, tá? Não foi um jogo fácil, quem viu o jogo vai concordar comigo. Não foi nem um pouco fácil para a seleção brasileira. Mas a gente tem um trunfo nessa Copa, meus amigos. A gente tem um trunfo e ele se chama Carlo Ancelotti, tá? O Tite, apesar de ser um bom técnico, apesar de até de certa forma ter um ciclo vitorioso na seleção brasileira, né? Em questão mais de vitórias do que títulos, porque o único título em si foi somente a Copa América de 2019. Mas o Ancelotti, eu acho que ele tem uma valência que o Tite não tem, que é cuidar do mental dos jogadores, né? O Brasil, levando 1-0 pro vestiário, cara, poderia ficar com o mental destruído, né? Poderia entrar pro segundo tempo e não conseguir jogar. Porque era a pressão de você ser o Brasil, você ter 5 estrelas. Você tá nos 16 avos de final, é a primeira, pensa só, é o primeiro confronto do mata-mata, você tá perdendo de 1-0. Olha o peso, a pressão de milhões de torcedores, até fora do Brasil, que esses caras estão carregando nas costas. Cara, o jogador que tá ali jogando com a camisa da seleção brasileira, ele tá carregando todo o povo brasileiro, toda a população. Não só brasileiro, como também a gente viu que tem até gente de Bangladesh, Beirute, torcendo pro Brasil. Então, assim, é uma pressão muito grande. E o Carlo Ancelotti, cara, ele é talvez você pode até discutir sobre ele ser o melhor treinador da história, por mais que eu acho que seja. Mas ele, sem dúvidas, é o melhor gestor de elenco da história. Isso pra mim eu não tenho nenhuma dúvida, porque foi assim que ele ganhou, se não me engano, 4 Champions, né? Ou 3, não lembro agora, com o Real Madrid. Foi assim que ele ganhou, porque os craques estavam todos lá. Ele só precisava gestá-los de uma forma que eles ficassem tranquilos mesmo com a pressão. Porque o talento tá lá. Mas quando você tá nervoso, o talento some. E quando você tá jogando tranquilo, o que mais sobra é o talento do seu jogador. E o Brasil é essa mesma situação, cara. Não é um elenco de jogadores fracos, né, que precisa, não sei, treinar mais. Não, é um elenco de jogadores muito bons, que atuam muito bem pelos seus clubes, mas que, no entanto, sofrem muito com a pressão da seleção brasileira. Porque, cara, é a camisa mais pesada da história do futebol. Entendeu? Não tem camisa mais pesada que a camisa que tem 5 estrelas bordadas no escudo. Então, acho que a melhor coisa que o Carlo Ancelotti faz pela seleção brasileira hoje em dia é gestão de elenco. Gestão de elenco, fazer com que os jogadores tenham coragem, né, que não caiam na pressão. E foi um Brasil com uma postura muito diferente que a gente já viu logo no início do segundo tempo, né? O Brasil que estava indo para cima, que estava transformando as chances, não só, eles não só estavam ficando no campo de ataque, não só estavam permanecendo no campo de ataque, como também estavam transformando em chances reais de gol.
O Japão estava muito mais abatido, muito mais incomodado do que ficou com certeza durante toda a primeira etapa. E foi isso que o Ancelotti fez, né? Ele não teve a necessidade de transformar os jogadores, a posição deles, porque todos já têm sua posição certa, todos têm muita qualidade, ninguém tem dúvidas disso. Mas a diferença que há entre o Matheus Cunha, por exemplo, da seleção brasileira, ou o Vini Júnior, né, pegar o melhor exemplo, e do Real Madrid e do Manchester United, era muito distante. E vocês percebem que agora o Ancelotti está conseguindo reverter isso, que agora o Vini Júnior da seleção brasileira talvez seja melhor do que o Real Madrid. O Matheus Cunha da seleção brasileira, apesar de não ter conseguido contribuir muito para o jogo de hoje, mas vem fazendo uma boa Copa, tá sendo o mesmo do United. O Bruno Guimarães, cara, o Bruno Guimarães é um dos melhores meio-campistas dessa Copa. Eu falo isso sem dúvida nenhuma, ele tem 4 assistentes, é o garçom da Copa. Enfim, eu fico muito feliz de ver que o Ancelotti consegue fazer isso, cara. Porque o Tite, ele não conseguia fazer com que os jogadores ficassem com a cabeça no lugar. A gente dependia das lideranças do elenco. Thiago Silva, Marquinhos, até o Neymar. Agora, o Ancelotti é um líder nato, que não deixa que seus comandados se percam, e acho que era isso que a gente precisava. Voltando, né, ao segundo tempo, o Brasil começou muito melhor, teve aquela bola, aquele peixinho lá do Casimiro, dentro da área que, cara, quase que inexplicável aquela bola não entrar, juntaram uns 4 jogadores da seleção japonesa dentro do gol para ela não entrar. Mas aí logo depois, né, o Gabriel Magalhães, cara, cruzamento perfeito, para a maior ironia do futebol nessa Copa do Mundo, né? O Casimiro, que todo mundo tava atacando o pau nele, tava xingando ele muito. Eu tenho certeza que em todas as casas e todos os torcedores estavam odiando o Casimiro. A maior ironia do futebol foi ele ter marcado o gol de desempate, né? Aliás, o gol de empate. Acho que quando a câmera aproximou e todo mundo viu que foi o Casimiro, foi a mesma reação. Meu Deus, foi o Casimiro que marcou o gol. Assim, o futebol é sensacional, né, cara? O futebol é uma fábrica de heróis e vilões. Não tem como. A gente viu o Jonathan Tah fazendo gol de desempate contra o Paraguai, se saindo como herói e sendo anulado. Alguns minutos depois, a gente viu ele perder o pênalti e sair como vilão. Futebol, meus amigos, é a maior fábrica de heróis e vilões de todas. Não tem como. Não tem como. É impossível prever o que vai acontecer numa partida. O jogador pode estar jogando de uma forma tenebrosa e acabar fazendo o gol que define a partida, tanto como ele também pode estar fazendo uma partida brilhante e perder um pênalti no final, ou alguma chance clara, ou uma falha, enfim. Futebol é a maior fábrica de heróis e vilões de todas. Isso aí eu não tenho dúvidas. E o Brasil continua muito em cima, né, cara? Logo depois do gol do Casimiro, já vem aquela chance que, cara, é um pecado aquela bola do Vinícius Júnior não entrar, né? Que partidaça que fez o goleiro Suzuki, o goleiro do Japão. Que partidaça, porque olha, aquela bola do Vinícius Júnior não entrar foi um pecado, cara. Ia ser o gol da Copa até aqui, meus amigos. Ele já domina dando uma caneta no adversário. Depois chegam 2 japoneses, ele corta os dois ficam perdidos no drible dele. E, infelizmente, o Suzuki defende. Cara, é uma pena, né? E eu não digo nem só por ser brasileiro, eu digo porque o futebol é presenteado quando algum jogador consegue fazer uma jogada daquelas, sabe? De carregar sozinho a partir do meio-campo e fazer o gol. Enfim, não foi o gol, mas era uma prova de que o Brasil já tinha melhorado muito e que o Japão tinha sentido muito o primeiro gol. O Japão sentiu muito, tá? Durante quase a segunda etapa inteira, o Japão, não me recordo de uma chance claríssima de gol que o Japão teve. No máximo uma escapada ou outra que deixa o torcedor nervoso, mas fora isso, sinceramente, não lembro de nada. Foi o Brasil quem tomou as rédeas do jogo, não conseguiu abrir o placar, até que a estrela de Carlo Ancelotti brilha mais uma vez, né? Ele não tirou o Casimiro fez o gol,
Ele botou o Gabriel Martinelli recebeu a bola do craque Bruno Guimarães, talvez, se não for o melhor jogador da Copa do Brasil na Copa, por conta do Vinícius Júnior que está fazendo uma Copa sensacional, é um dos melhores, sem dúvida nenhuma. Passa para o Gabriel Martinelli, um passe açucaradíssimo, gol do Brasil aos 95 minutos, aos 50 minutos do segundo tempo. Sensacional, né, cara? Assim, é incrível ter sentido isso, aquele misto de nervosismo com felicidade, com tudo que você possa imaginar. Foi assim, foi sensacional. Se o Brasil puder ganhar todos os jogos de 3-0 até a final, eu vou ficar muito satisfeito, porque esse jogo foi um teste para cardíaco, mas enfim, foi sensacional. O Brasil tem muita coisa a se reparar, né, a evoluir para as fases seguintes, mas eu fico tranquilo porque é um time que a cada partida mostra evolução. Pode não ser uma França da vida em questão de entrosamento, né, até porque eles estão há muito tempo jogando juntos, questão de tranquilidade, né, de pressão, de jogar sob pressão, ainda talvez não seja seleção perfeita. Mas eu até vi o que o Ibrahimovic, né, o Zlatan Ibrahimovic, falou sobre a seleção brasileira, e é verdade. O campeão, ele não precisa ter uma campanha perfeita. De vez em quando ele precisa sobreviver. Porque dificilmente você vai ter uma campanha perfeita. Agora, o que você tem mesmo que fazer é sobreviver mesmo quando a situação do jogo esteja muito complicada para o seu lado. E foi isso que o Brasil fez, para nossa sorte. Cara, sei lá, foi muita emoção envolvida. Acho que o Ibra tá completamente certo nessa afirmação dele, porque, claro, a gente tem que evoluir muito, tá? Eu também não quero que ninguém acredite que eu acho que com esse futebol, assim, de, né, ficar nervoso no primeiro tempo, não fazer uma primeira etapa muito boa e no segundo tempo melhorar, nem sempre vai dar certo, porque tem seleções melhores que o Japão, a Noruega, acho que até uma delas, caso classifique de fato hoje 2 horas da tarde. Mas a gente vai evoluir, cara. Eu espero que você esteja acreditando no Hexa tanto quanto eu. O medo é muito grande, mas acho que a recompensa que o destino nos aguarda é muito grande, torcedor brasileiro. Eu acho que dessa vez eu posso falar aqui como um torcedor, porque acho que todo mundo que está assistindo aqui tá do mesmo lado que eu. Um abraço para você, eu acho que eu te vejo num outro dia. Tem alguns jogos bons, tá? Alguns jogos bons hoje, tem França e Suécia, Noruega e Costa do Marfim, esse é bom ficar de olho porque vai ser adversária da seleção brasileira. Se você gostou, considere deixar um like e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos, ainda vai ter muita Copa do Mundo nesse canal, eu espero que mais jogos do Brasil também. Um abraço para você e tchau!